Então, vamos começar a nossa revisão de termologia para a UNEB e o ESB. Começando com a questão aí, bem direta, lembrando que na análise que a gente tem dessas provas, dessas duas universidades em específico, o que a gente observa é que as questões de física são questões bem diretas. Dificilmente você tem um desdobramento conceitual muito rebuscado, você tem que fazer uma interpretação sofisticada para resolver a questão. Isso não acontece em questões dessas universidades. Ah, professor, mas mudou a banca. Gente, lembrando mais uma vez, enfatizando que a banca ela é contratada para fazer a prova nos moldes que a universidade deseja. Vamos lembrar que o INEP ele é um órgão do governo, por exemplo, que contrata uma banca para ofertar questões para o INEP com base no que o INEP deseja para a prova do Enem, por exemplo. Então, por mais que possa mudar essa banca, por mais que essa banca possa mudar, o estilo da prova não muda, por quê? Porque esse estilo ele é pré-definido por quem contrata e não por quem organiza. Então, a entidade que está contratando, ela que vai ditar as normas da prova, ela que vai dizer como é que essa prova deve ser produzida, como é que ela deve ser confeccionada. Então, prestem bem atenção nisso. Não fiquem apegados a esse lance da banca, não. Eu vou dar um outro exemplo aqui só para vocês entenderem. A Strix, ela organiza o vestibular da Faculdade Baiana de Medicina aqui em Salvador, e ela organiza também o vestibular da Unidom, que é uma outra universidade que é privada aqui de Salvador também, o vestibular de medicina da Unidom é organizado também pela Strix. Quando você pega a prova da Strix para a Unidom e a prova da Strix para a Baiana, são estilos totalmente diferentes. Por quê? Porque esse estilo é determinado pela instituição que está contratando a banca e não o contrário, certo? Bom, dito isso, vamos resolver a nossa primeira questão aqui. Então, a questão fala do seguinte: temperatura pode ser medida em diversas escalas diferentes, desde que sejam compatíveis. Considerando-se que na escala Fahrenheit os pontos de fusão e ebulição da água são iguais, respectivamente, a 32 graus Fahrenheit e a 212 graus Fahrenheit, um corpo com 43 graus Celsius na escala Celsius terá na escala Fahrenheit uma temperatura. Bom, pessoal, eu gosto de resolver essas questões aqui sem memorizar fórmula, usando uma aplicaçãozinha matemática que eu acho bem interessante, que é uma proporção de segmentos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos lá, ó. Basta eu lembrar que 32 graus Fahrenheit, que equivale ao ponto de fusão da água, vai ter a correspondência a 0 graus Celsius. Da mesma forma que 212 graus Fahrenheit vai ter uma correspondência a 100 graus Celsius. Bom, isso aqui não é uma regra de 3 simples, tá, gente? Como algumas pessoas podem pensar. Isso aqui é uma proporção de segmentos. Tome cuidado com isso. Então, eu quero saber, o valor intermediário de 43 graus Celsius equivale a quanto na escala Fahrenheit? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou realizar uma proporção de segmentos. Então, esses segmentos aqui, eles são segmentos proporcionais. O que é que significa dizer aqui? Vamos ter aqui ó, que o F menos 32 sobre 212 menos 32. 212 ficou parecendo. 212 menos 32 é igual a 43 menos 0 sobre 100 menos 0. Aí vai ficar F menos 32 sobre 180. Isso é igual a 43 sobre 100. A gente pode simplificar aqui o 100 por 20, o 180 por 20. 180 por 20 vai ficar 9. 100 por 20 vai ficar 5. Aí vamos fazer aqui o famoso cruz credo, né?
Vai ficar 5 vezes F menos 32 igual a 43 vezes 9. Quanto é que vai dar esse 43 vezes 9 aqui? 43 vezes 9 vezes 9, 27. 2, 4 vezes 9, 36 e 2, 38. 387. Então vai ficar 5F menos 160 é igual a 387. Então vamos ter 387 mais 160, que vai dar 7, que vai dar 14, vai 1, vai dar 5, 15,47. Então vamos lá. Nosso F vai ser igual a 547 dividido por 5. Então, quanto é que vai dar 547 dividido por 5? Isso aqui vai dar, vamos lá, 5 por 5 dá 1. Aqui vai dar 1. Sobra nada, desce o 4. Coloco 0, 7. Isso vai ficar 109, né? 9 aqui vai ficar, sobrar 2, botar uma vírgula, 0, 109,4. Então, F vai ser igual a 109,4 graus Fahrenheit. E esse valor é um valor superior a 100, inferior a 110 graus Fahrenheit. Resposta correta, letra D aí. Então, vejam, é uma questãozinha de aplicação direta do conhecimento. Você não tem desdobramento, tem que fazer uma interpretação sofisticada, nada disso. É direto. Essas questões desses vestibulares são questões diretas. É por isso que eu fiz uma seleção aqui em questões do Brasil afora, trazendo isso. Essa 2 aqui é algo muito parecido com o que a gente fez. Inclusive, a gente poderia usar a mesma técnica, mas aqui ele dá uma formulazinha de conversão. Ó. Se você já tem essas formulazinhas de conversão, você pode achar a mesma coisa que eu achei na questão anterior, só que de uma maneira mais rápida. Só que eu acho importante você saber essa proporção de segmentos, porque às vezes você relaciona uma escala de temperatura convencional com a outra não convencional. Eu trouxe questão assim para a gente ver como é. Então, ter a técnica que eu ensinei para você na primeira questão, isso facilitaria a sua vida. Vamos lá aqui usar essa formulazinha que a própria questão já traz, né? Eu quero saber 40 graus Celsius na escala Fahrenheit equivale a quanto? Então, vamos substituir aqui, né? No lugar do TC ali, a gente vai colocar 40. Fica 40 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então, 40 dividido por 5, isso dá 8. 8 igual a TF menos 32 sobre 9. Passar o 9 para cá, multiplicando, isso vai dar 72, né? 72 é igual a TF menos 32. Então, 72 mais 32 é igual a TF. Logo, nosso TF vai ser igual a 104 graus Fahrenheit. Resposta, letra E. Então, como termometria aí pode ser cobrado nesse tipo de questão. Não é um assunto, não é um conteúdo difícil, mas também não é muito recorrente, não. Certo? Apesar de ter muita aplicabilidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas não tem uma recorrência, um grau de recorrência elevado. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Feitas essas duas questões aí, alguém quer dizer algo? Quer perguntar alguma coisa e tal? Digam aí. Lembrando que eu vou gravar, essa aula está sendo gravada e eu vou postar ela no canal. Então você pode encontrar ela lá no canal. Se inscreva no canal para ficar legal, certo? Essas aulas eu vou estar postando como públicas, então vocês podem assistir, podem compartilhar com qualquer pessoa que vocês quiserem depois para estarem assistindo também, não tem problema. Vamos lá. Alguma pergunta? Se não, vamos fazer a 3 aqui. Essa 3 é uma prova do que eu falei, tá? Do que eu comentei para vocês.
sobre como aquela proporção de segmentos é uma ferramenta importante para você resolver questões de termometria. Olá, ó. Vamos ler. Um estudante de física resolveu criar sua própria escala termométrica e seu próprio termômetro. Para isso, utilizou um tubo de vidro contendo mercúrio. Ele tomou como pontos fixos o gelo fundente e a água em ebulição. Ao colocar o tubo em contato com o gelo fundente, e após esperar que fosse atingido o equilíbrio térmico, percebeu que a coluna de mercúrio atingia uma altura de 2 centímetros. Atribuiu o valor de 30 graus a essa temperatura. Repetindo o procedimento para a água em ebulição, viu que a coluna de mercúrio atingia a altitude de 11 centímetros. Para a temperatura da água em ebulição, atribuiu o valor de 120 graus Celsius. De 120 graus, perdão. Não é graus Celsius, não é graus na escala desse cara. Sabendo que a relação entre a altura da coluna de mercúrio e a temperatura é uma função linear, qual temperatura corresponde a uma altura de 7 centímetros da coluna de mercúrio na escala do estudante? Então, é bem parecido com o que a gente fez na questão número 1. A gente vai dizer aqui que o 2 centímetros que ele deu ali tá para o 30 graus Celsius. 30 graus, no caso, né? Não é escala Celsius, não, que essa escala é a escala desse estudante. E ele falou que 11 centímetros está para 120 graus na escala desse estudante. Então, os 11 centímetros está para 120 graus. Então, o valor intermediário de 7 centímetros, né? Vai estar para quanto? Nosso X. Mais uma vez, faremos aqui a nossa proporçãozinha de segmentos. Então, 7 menos 2, 11 menos 2, x menos 30, 120 menos 30. Né? O meio menos baixo sobre cima menos baixo de um lado é igual ao meio menos baixo sobre cima menos baixo do outro lado. Então, vamos fazer aqui nossa proporçãozinha de segmentos. Então, vai ficar 7 menos 2 sobre 11 menos 2. Isso é igual a x menos 30 sobre 120 menos 30. 7 menos 2 é 5. 11 menos 2 é 9. X menos 30 sobre 120. Ou, perdão, sobre 90, né? 90. Então, 9 dá para simplificar com 90. Aqui fica 1. E aqui fica 10. O 10 eu passo para cá multiplicando. Vai ficar 50 igual a x menos 30. Como a gente quer o x vai ser 80 graus na escala do menino. Então, resposta correta, letra A. Então, vejam que é uma questãozinha que a gente resolve sem muito grau de dificuldade se a gente usar essa proporção aí que eu ensinei para vocês, certo? Algo a perguntar? Tá de boa? E assim, gente, ó. Tranquilo. Opa, alguém ia falando alguma coisa? Não, de boa, tô de boa. Boa, né? E assim, ó. Principalmente que eu vou falar isso aqui porque tem muita gente que quer aqui os vestibulares mais concorridos, né? Infelizmente ou felizmente, não sei, né? Depende do ponto de vista, né? Aquela questão do copo meio cheio, do copo meio vazio. Mas a margem de erro para provas como essa é muito pequena, porque são provas, em geral, muito fáceis. Então, vai ter ali uma margenzinha de erro bem pequena. Você não vai poder errar tanto. Você não vai ter margem para errar tanto, certo? É importante que vocês tenham consciência disso. Vejam aqui que as questões que eu estou trazendo não são questões que você precisa de um raciocínio sofisticado, não. Estou resolvendo aqui com um raciocínio mais simples possível, certo? Vamos lá. Vamos fazer a 4 agora. Vários sites de divulgação científica publicaram recentemente a notícia: cientistas alcançaram a temperatura de menos 273 graus Celsius, a mais baixa já registrada no universo. Esta notícia indica que, pessoal, aqui a gente tem que tomar um cuidado. Por quê?
você pode ser induzido a marcar nessa questão aqui a letra A. Você pode ser induzido a marcar a letra A. Mas por que não é a letra A? Por que não pode ser a letra A? Porque a gente vai ter o seguinte aqui. O zero absoluto, na real, que é o zero Kelvin, né? O zero Kelvin, ele vai ser equivalente a menos 273,15 graus Celsius. A rigor, tem esse vírgula 15 aqui, certo? Então, como tem esse vírgula aqui? Ah, professor, mas por que os livros geralmente trazem menos de 273, né? Por que não trazem esse vírgula 15 e tal? Para efeito de conta, gente, é muito mais fácil você fazer as continhas com 273 do que com o menos com esse 273,15. Então, se a gente for seguir a rigor mesmo, na escala Kelvin, os pontos fixos são 273,15 Kelvin para a ebulição da água e 373,15 Kelvin para a vaporização da água. Esses são os pontos fixos da escala Kelvin. Mas a gente acostumou a trazer 273,15 e 373,15. É a mesma história da gravidade. Se eu perguntar para vocês, gente, quanto é a gravidade na superfície da Terra? Vocês vão me dizer que ela vale quanto? Quanto é que ela vale na superfície da Terra, a gravidade? Me digam aí. 9,8. Pronto. A rigor seria 9,8. Mas 99% dos problemas trazem ela valendo 10. Fazem essa aproximação. Por quê? Porque você fazer as continhas com 10 é muito mais fácil do que você fazer as continhas com o 9,8. Então, essa notícia indica que a temperatura chegou perto do zero absoluto na escala Kelvin, mas não chegou ainda no zero absoluto. Vale dizer, viu, gente, que o zero absoluto é algo na prática, hoje, para a ciência, um resultado inalcançável, certo? É algo extremamente teórico, mas na prática a gente não conseguiu nem chegar perto desse zero absoluto, certo? Quer dizer, já chegou-se perto. A última vez que eu vi tinha se chegado na escala de 10 a menos 19 Kelvin. Então é 0,1901 Kelvin, mas ainda assim não se chegou no zero absoluto, certo? Vamos fazer aqui a questão 5. Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá. Um médico criou sua própria escala de temperaturas para classificar a febre de seus pacientes em 5 níveis de acordo com o quadro. A relação entre as temperaturas de um paciente febril e o nível de febre, segundo a classificação desse médico, segue um padrão linear e está representado no gráfico. O paciente teve sua temperatura corporal medida obtendo-se o valor de 40,5 graus Celsius. Segundo a classificação criada pelo médico citado, a febre desse paciente será classificada como... Então vamos lá, ó. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz em 3 das 5 questões que a gente resolveu aqui. Mas em 2 das 5 questões. Essa é a terceira. Vamos lá, ó. O que é que eu vou analisar aqui nesse gráfico? Mesma coisa, ó. O nível 1, ele está para 37 graus Celsius. O nível 5, ele vai estar para 42 graus Celsius. Então, o nível X vai estar para 40,5 graus Celsius. Vamos jogar aqui a nossa proporção de segmentos. X menos 1 sobre 5 menos 1, 40,5 menos 37 sobre 42 menos 37. Vamos fazer a mesma técnicazinha aqui da proporção de segmentos. Então, X menos 1 sobre 5 menos 1, isso é igual a 40,5 menos 37 sobre 42 menos 37. Então, x menos 1 sobre 4 é igual a
40,5 menos 37, isso vai dar 5,5, né? 5,5 sobre... Não, 5,5 não. Isso vai dar 3,5. 3,5 sobre 42 menos 7, isso aqui que vai dar 5. Vou fazer o cruz credo aqui. Vai ficar 5x menos 1 igual a 4 vezes 3,5, vai dar 14. Então, 5x menos 5 é igual a 14. Então, 5x é igual a 14 mais 5, vai ser 19. Nosso x vai ser igual a 19 dividido por 5. 19 dividido por 5, isso vai dar 3,8. Então, nossa resposta aqui é 3,8. E de acordo com essa tabela aqui, ó, 3,8 vai estar entre alta e preocupante, né? Entre esses dois aqui, ó. Então, entre alta e preocupante. 3,8 entre alta e preocupante. Resposta aí logo na letra A. Usei a mesma técnica. Caindo questão de termometria na sua prova, vai ser assim, viu? Não tenha dúvida de que vai ser assim, do jeito que a lição está falando para vocês. Então, peguem a visão. Take lá the vision. Ok? Vamos lá. Segue o baile. Alguma pergunta? É, qualquer questão de escala, a raciocínio é sempre esse, né? Pode resolver assim, velho. Por isso que eu não gosto de ensinar vocês aquelas fórmulas, decorar aquelas fórmulas. É melhor você memorizar o raciocínio. O que eu acho que vai ser interessante você saber são os pontos fixos das escalas padrão, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. É importante você saber que na escala Celsius, a temperatura, a água, ela congela a 0 graus Celsius, né? Na CNTP, e ela entra em ebulição a 100. Isso todo mundo sabe. Na escala Fahrenheit é 32 e 212, e na escala Kelvin, 273 e 373. Escala Celsius e escala Kelvin são escalas centígradas, porque a diferença entre esses pontos fixos é 100. Toda escala em que isso acontecer vai ser chamada de centígrada. A Fahrenheit não é centígrada, porque 212 menos 32 dá 180, então não dá 100 o intervalo entre os pontos fixos, certo? Vamos fazer aqui agora essa questão número 6. Uma equipe de cientistas com o objetivo de simular a respiração humana criou um dispositivo que converte 0,02 gramas de vapor d'água em água líquida a cada ciclo de inspiração e expiração a temperatura constante. Admita que esse dispositivo simule 15 ciclos de respiração por minuto e que o calor latente de vaporização seja igual a 2.400 joules por grama. A taxa de calor perdida pelo dispositivo em joule por segundo é igual a... Bom, se ele fala que joule por segundo, isso aqui, ó, joule por segundo é o watt. E o watt é potência. Potência. Ele quer uma potência. Nesse caso, uma potência térmica, né? Essa potência térmica vai ser o calor perdido dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo eu já tenho aqui, ó. 1 minuto. Né? 1 minuto, 60 segundos. Vou ter que achar esse calor. Como envolve mudança de estado físico, o calor tem que ser latente. Então, quantidade de calor latente vai ser massa vezes o calor latente da mudança de estado. Aqui tem um porém. Qual porém? Ele converte 2 gramas de água para cada ciclo. Como são 15 ciclos, então a massa convertida, né? Essa massa aqui, ó, vai ser 15 vezes 0,02. Aí isso vai dar
É 0,3, né, gramas. Agora dá para a gente resolver. Vamos lá. Quem é que vai ser esse calor? Vai ser 0,3 vezes o L aqui, ó, que é 2.400. Então, isso vai ser 240 vezes 3, né? Vamos ver aqui quanto é que dá 240 vezes 3. 0, 12, 1, 7, 720. Vai ficar 720 calorias. Agora vamos achar potência. Potência. Calorias não, perdão, gente. Joules. Está em joule. Está em joule. Joule. Costume de fazer só com caloria. Potência vai ser igual a 720 dividido pelo intervalo de tempo, que é 60 segundos, 1 minuto. Estou zero aqui. Então, 72 dividido por 6, isso vai dar 12. 12 joules por segundo. Resposta correta, letra D. Então, o raciocínio nunca é muito sofisticado. É um raciocínio bem direto. As questões são bem diretas. Você não vai encontrar, insisto em dizer isso, e assim, quando eu insisto muito em uma coisa, gente, é por experiência, é por ver essas coisas acontecerem nas questões. Prestem atenção no que eu estou falando para vocês. Eu sei que alguns de vocês estão resolvendo questão por fora aí. Para além dessa revisão, estou fazendo questões. E está certo mesmo, tem que, nesse momento agora é fazer questão. Se a questão for muito complexa, se você vê que a questão está num grau de dificuldade muito elevado, não perca seu tempo fazendo esse tipo de questão para a UNEB e para a UESB, porque não vai cair questão assim. O grau de raciocínio das questões da UNEB e da UESB é um grau de raciocínio muito simplificado. E aí eu insisto, é por isso que nessas provas, a nota de corte geralmente é muito elevada. Então, o pessoal que passa em medicina, por exemplo, sei lá, o NEB são 90 questões, né? Não é isso, gente? São 90 questões no total? É por aí. Acho que são 45 no primeiro dia, 45 no segundo. Pronto. De 90 questões, o candidato que passa em medicina na UNEB, eu acho que ele acerta mais de 80, não acerta não? Mais de 80? Ampla concorrência deve ser mais de 80, com certeza. Nessa faixa. Oi? Não ouvi. Nessa faixa tem que ter poucos erros, principalmente nas questões fáceis. Pois é, pois é, pois é. Então, não pode ir para essa prova, tem que ter uma margem de acerto bem elevada, né? É uma prova que vai, por ela ser uma prova considerada tecnicamente fácil, o sarrafo sobe, né? Porque quem está bem preparado vai acertar muitas questões. Vamos lá, ó. Uma substância pura pode se apresentar em 3 estados de agregação: sólido, líquido e gasoso. Com relação às mudanças de fase, a pressão constante de uma determinada substância pura, podemos afirmar que. Então, vamos lá, ó. Eu quero afirmar algo com relação à mudança de fase. Mudança de estado físico de uma determinada substância pura. Então, se eu estou falando de substância pura, o calor envolvido aí vai ser um calor latente, não vai ter mudança de temperatura na medida em que você tem na medida que você tem mudança de estado físico. Aí na letra A ele já fala, ó, o calor latente de fusão é trocado quando a substância tem a sua temperatura diminuída durante a transformação de líquido para sólido. Observe, na mudança de líquido para sólido, o calor latente de fusão é trocado quando a substância tem sua temperatura diminuída. Não, né, gente? Primeiro que durante a mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante quando você está falando de uma substância pura, né? Então, isso aí está errado, está equivocado. Letra B. O calor latente de vaporização é trocado quando a substância tem sua temperatura aumentada durante a transformação de vapor para líquido. Também não, né? Também não, né?
Letra C, o calor específico da substância no estado líquido e o calor específico da substância no estado de vapor são iguais. Não, né? Não. Quando você muda o estado físico, o calor específico, ele muda, né? Ele muda. D, a capacidade térmica da substância no estado sólido e a capacidade térmica da substância no estado líquido são iguais. Primeiro que é errado você falar de capacidade térmica quando você está fazendo a referência à substância. Capacidade térmica é uma característica de corpo ou material. Capacidade térmica mede o grau de dificuldade de um corpo ou material não, corpo ou objeto. Mede a dificuldade de um corpo ou objeto variar a sua temperatura. Então, quanto maior a capacidade térmica do corpo ou do objeto, mais difícil de variar a temperatura desse corpo ou objeto. Quando estamos analisando substâncias ou materiais, aí a análise é feita pelo calor específico sensível da substância ou do material. Então, essa alternativa aí já traz esse equívoco de atrelar a capacidade térmica com substância. Não é algo que a gente faz aqui quando a gente está estudando a calorimetria. E aí, sobre a letra E, a razão entre o calor trocado e a variação de temperatura durante o aquecimento no estado sólido depende da massa da substância. Então, ó, vamos lá. A razão entre o calor trocado e a massa, perdão, e a variação de temperatura, depende da massa, depende, ó, depende. Essa razão aqui é, inclusive, entre calor e variação de temperatura, a gente vai chamar isso de quê? Essa razãozinha aqui, vamos chamar de quê? De capacidade térmica. E isso vai depender da massa? Vai depender da massa, né? Capacidade térmica, ela pode ser dada como a razão entre a quantidade de calor sensível e a variação de temperatura, ou essa capacidade térmica é a massa vezes o calor específico sensível. Então, a alternativa correta é a letra E. Ok? 7 aí para conta. Vamos para 8. O sistema de controle de temperatura da água de um aquário está regulado para, quando necessário, elevá-la em 2 graus Celsius. Quando um aquecedor de 42, com um aquecedor de 42 watts. No aquário, há 32 litros de água cuja densidade é 1 kg por litro e cujo calor específico é 4,2 vezes 10 a terceira joule por quilograma grau Celsius. Então, se você tem 32 litros de água, gente, você tem 32 quilos de água, né? Então, vamos anotar esses dados aqui, porque como é uma questão que tem muitos dados, é importante a gente ir anotando. Tem uma variação de temperatura de 2 graus Celsius. Eu tenho uma potência térmica aqui de 42 watts. Eu tenho um volume de água de 36 litros, que eu vou colocar a massa, vai ser 36 quilogramas, né? Direto logo. Calor específico sensível da água, 4,2 vezes 10 a terceira joule por quilograma vezes grau Celsius. Tem gente que acha que isso aqui é uma fórmula, gente. Isso não é uma fórmula, tá? Isso é uma unidade de medida. Unidade de medida. Medida. E já disse isso para vocês durante as aulas. A unidade de medida, ela tem a função de determinar, né? Ela tem a função de determinar qual é a grandeza que a gente está falando, né? Essa função. Se eu falo para você 32, você vai me responder 32 o quê? Pode ser 32 mangas, pode ser 32 reais, pode ser 32 quilos. Então, a depender do que vier depois desse 32, eu vou estar especificando do que é que eu estou falando. Essa é a função da unidade de medida. Então, quando eu falo joule por quilograma grau Celsius, eu estou falando de calor específico sensível, certo? E o que eu quero saber é um intervalo de tempo. Ó. Então, eu quero saber intervalo de tempo.
É isso que a gente quer. Bom, tenho potência térmica. Se eu tenho potência, eu posso achar intervalo de tempo. A potência térmica vai ser o calor trocado dividido pelo intervalo de tempo. Só que esse calor trocado vai ser sensível porque implica em variação de temperatura. Essa potência térmica vai ser quantidade de calor sensível, que é M vezes o calor específico sensível, vezes a variação de temperatura, tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. Agora é só substituir tudo aqui na formulinha para a gente achar o resultado. Então, a potência térmica é 42, isso é igual a massa, que é 36, vezes o calor específico, que é 4,2 vezes 10 a terceira, vezes a variação de temperatura, que é 2, dividido pelo intervalo de tempo, que é o que a gente quer saber. Aqui eu já vou dar fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer o seguinte, 42 é igual a 36 vezes 2 dá 72. 72 vezes 4,2 vezes 10 a terceira, eu vou dizer que é 42 vezes 10 ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por ΔT. Por que que eu fiz isso? Porque eu vi que eu posso simplificar esse 42 com esse 42. Multiplicação de fator comum, né? Então, passo ΔT para cá, vai ficar ΔT igual a 72 vezes 100, vai dar 7.200 segundos. Quanto é 7.200 segundos? Eu vou dividir 7.200 por 60, né? Corto o zero aqui. Fica 720 dividido por 6. Isso vai ficar 12. 120, né? 120 minutos. Letra E. Esse tipo de questãozinha, gente, envolvendo potência térmica, tem sido cada vez mais recorrente nas questões de calorimetria. Viu? Fiquem ligados aí nessa possibilidade. Essa questão aqui parece ser uma questão difícil, mas ela não é difícil. Eu diria que ela é mais trabalhosa do que difícil. É um pouquinho de trabalho, questão com texto grande. Mas vamos lá. O ouro é normalmente encontrado misturado com outros minerais, sendo necessária a realização de diversos processos para sua separação. Os garimpeiros usam mercúrio para separar o ouro das principais impurezas, procedimento que é muito perigoso, causando contaminação nos garimpeiros e graves problemas ambientais. O mercúrio, que é um metal em estado líquido, é misturado com sedimentos e se liga aos fragmentos de ouro, formando uma amálgama. Essa amálgama é exposta ao calor de um maçarico que evapora o mercúrio e deixa apenas o ouro. Esse procedimento acontece porque o ponto de ebulição do mercúrio, que é 357 graus Celsius, é muito menor que o do ouro, cujo valor é de 2.966 graus Celsius. Considerando o mercúrio a temperatura ambiente de 30 graus Celsius, qual a quantidade de calor em caloria que deve ser fornecida para evaporar 750 gramas desse metal? Considere o calor específico do mercúrio, 0,03 calorias por grama grau Celsius. E o calor latente da vaporização do mercúrio L igual a 70 calorias por grama. Então, gente, ó, o calor total que a gente vai usar para vaporizar o mercúrio. Vamos lá. Eu tenho 750 gramas, né? 750 gramas de mercúrio. Isso a 30 graus Celsius. Primeiro, eu vou ter que aquecer essas 750 gramas. Isso aqui tá líquido. Tá líquido. Primeiro, eu vou ter que aquecer essas 750 gramas de mercúrio até a temperatura que ele falou aqui de ebulição do mercúrio, que é quanto? 357. Então, eu tenho que ir de 30 para 357. Mercúrio líquido aqui ainda. Depois disso, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou vaporizar esse mercúrio. Atingir a temperatura de vaporização, o calor que eu vou fornecer vai pegar e transformar essas 750 gramas de mercúrio a 357 graus Celsius. Só que aqui agora eu tenho um vapor.
Então, o calor nesse primeiro processo aqui é um calor sensível. Por quê? Que implica mudança de temperatura, ó. E o calor nesse segundo processo aqui é latente. Por quê? Porque implica em mudança de estado físico. Então, vamos resolver aqui nossa questãozinha. O calor total vai ser o calor sensível para aquecer esse mercúrio, mais o calor latente para vaporizar. Então, esse calor total vai ser MC delta θ mais o calor latente, que é M vezes zero. Vamos lá. Vaporzinho aqui com laranjinha. Então, quantidade de calor total vai ser a massa, 750 gramas, o calor específico, 0,03, e a variação de temperatura, de 30 para 357, isso vai dar 327. 327. Mais a massa, que é 750, vezes o calor latente da vaporização do mercúrio, que é 70. Fazer essa continha aí, a gente resolve. Vamos ver, 750 vezes 0,03. Eu não vou mentir que eu vou fazer essa conta na calculadora, pessoal, porque, enfim, não sei por que, mas eu quero. Vezes 0,03 vezes 327. Isso vai dar 7.357,5. A quantidade de calor total vai ser 7.357,5 mais, tem ali o 750 vezes 70. 750 vezes 70 mais 7.357,5. Então, vai dar aqui 52.500. Quantidade de calor total vai ser 59.857,5 calorias. Letra B. Letra B. Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou tá de boa? Basicamente, estamos aplicando diretamente fórmulas aí, tá? Dessa aí. Vamos lá. Em um calorímetro perfeito, colocam-se 15 ml de água a 60 graus Celsius e uma fina tira de 40 gramas de aço a 500 graus Celsius. Ao alcançar o equilíbrio térmico, quantos ml de água em estado líquido estão presentes? Então, gente, vamos lá. Essa questãozinha aqui a gente vai fazer como? Primeiro, vamos dividir aqui que a gente vai ter que fazer duas contas. A gente vai ter para água, uma conta para água, uma conta para o aço. Certo? Então, da água, 15 ml, a massa vai ser 500 gramas. O macete é 1 ml de água tem 1 grama de massa. A 60 graus Celsius. Tá? 15 ml de água a 60 graus Celsius. Temperatura inicial da água é 60 graus Celsius. Bom, para o aço, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter vamos lá. Para que a gente consiga evaporar a água, que ele quer saber quantos ml de água em estado líquido vai estar presente. Para que a gente consiga evaporar a água tem que atingir a temperatura final de 100 graus Celsius para vaporizar a água. Então, a gente vai medir aqui quanto
de calor eu preciso para vaporizar a água. E vou medir quanto de calor o aço pode fornecer para ele chegar à temperatura de 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água. Então, vamos lá. A massa de aço é 40 gramas. A temperatura inicial do aço é de 500 graus Celsius. E a temperatura do final do aço seria 100 graus Celsius. Essa é uma forma da gente fazer. A gente pode fazer de uma outra forma também, que eu vou mostrar aqui para vocês. No final das contas, a conclusão que a gente vai ter vai ser a mesma, certo? Vamos lá. Então, a água pode fornecer aqui quanto de calor? Calor sensível, a água vai ser, vai precisar de quanto de calor na realidade, né, para chegar a 100 graus Celsius? Vezes a variação de temperatura, quantidade de calor sensível da água vai ser 500 vezes o calor específico da água é 1, vezes a variação de temperatura aqui, que é 40. Então, a água vai precisar de uma quantidade de calor sensível de 20.000 calorias. É o que você teria que fornecer para a água, para ela entrar e iniciar um processo de vaporização. Quanto é que o aço poderia fornecer para a água? Nesse sentido aí. Então, a quantidade de calor sensível do aço vai ser a massa, 40, vezes o calor específico dele ali, que é 0,10, vezes a variação de temperatura, que seria menos 400, né? De 500 para 100, menos 400. Então, a quantidade de calor sensível do aço vai ser menos 1.600 calorias. Ou seja, a água ela precisaria ganhar 20.000 calorias, mas o aço só poderia dar 1.600. Então, qual é a conclusão que a gente tira? Que esse aço não é capaz de provocar, embora ele esteja em altíssima temperatura, ele não é capaz de provocar uma gota de ebulição em nenhuma gota de água. Então, a gente ainda teria 15 ml de água. A água não entraria em vapor. Essa é uma forma. Qual seria a outra forma? Outra forma seria você dizer que a soma das quantidades de calor trocadas tem que dar zero. Então, usa o princípio das trocas de calor. Aí você vai dizer que o calor que é perdido pela água, que é ganho pela água, mais o calor que é perdido pelo aço, isso tem que ser zero. Para a água aqui, seria quanto? A massa da água vezes o calor específico da água. A massa da água é 500 gramas. O calor específico da água é 1, vezes a variação de temperatura da água. Temperatura da água, variação de temperatura da água vai ser a temperatura de equilíbrio, que eu vou chamar de ΔE, menos a temperatura inicial da água, que é 60. Mais quantidade de calor do aço, vai ser a massa do aço, que é 40 gramas, vezes o calor específico sensível da água, que é do aço, que é 0,1, vezes a variação de temperatura dele, que vai ser a temperatura de equilíbrio menos 500, que é a temperatura dele inicial. Isso tem que dar zero. Então, vamos fazer a conta aqui. De 500 ΔE menos 30.000 mais 40 vezes 0,1 dá 4, mais 4 ΔE menos 4 vezes 500 vai dar 2.000. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 504 ΔE menos 32.000. Isso é igual a zero. Então, ΔE vai ser 32.000 dividido por 504. E 32.000 dividido por 504, quanto é que vai dar isso?
32.000 dividido por 504. Isso vai dar aproximadamente 63,5. Então, θ é igual a 63,5 graus Celsius. Qual é a conclusão que eu tiro? Como a temperatura de equilíbrio ela é inferior à temperatura de ebulição da água, a água não chega a entrar em ebulição, portanto, eu vou ter os mesmos 500 gramas de água aí no recipiente. Então, basicamente isso aí, certo? Pronto. 11. Um técnico de laboratório realizou um teste com uma amostra de petróleo de coeficiente de dilatação. Agora, gente, vamos começar a resolver as questões de dilatação térmica. Coeficiente de dilatação volumétrica 9 vezes 10 a menos 4, graus Celsius a menos 1. Enchendo totalmente o recipiente de vidro de coeficiente de dilatação linear 9 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1, com uma substância e elevou o sistema a uma temperatura até um valor T. Nessas condições, vamos lá, o que é que vai acontecer? O vidro sofrerá uma dilatação maior que a do petróleo? Vamos lá. A amostra poderá transbordar, pois a dilatação do petróleo será maior que a do vidro? Vou descer mais aqui. A dilatação real do petróleo será igual à diferença entre a dilatação aparente e a dilatação volumétrica do recipiente. A amostra não irá transbordar, pois os coeficientes de dilatação volumétrica do petróleo e do vidro são iguais. Então, vamos lá, ó. Os coeficientes são diferentes, né? 9 vezes 10 a menos 4, o coeficiente de dilatação volumétrica do petróleo, ele é maior do que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro. Ah, tá, lição, mas aqui está o linear. Tinha que multiplicar por 3 para achar o volumétrico? Sim, ainda assim, né? Vai ficar 27 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2,7 vezes 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1. Então, isso aqui continua sendo menor do que isso. Então, o que é que vai acontecer? O vidro sofrerá uma dilatação maior que o petróleo? Não. Por quê? Por que não? Porque o petróleo, ele tem um coeficiente de dilatação maior. Então, isso aqui está falso. A B, ela é verdadeira, né? A amostra de petróleo pode transbordar, pois a dilatação do petróleo será maior que a do vidro. Essa B está verdadeira. A C está falsa por quê? Porque em dilatação dos líquidos, o ΔV real é a soma, ele é igual, a soma entre o ΔV aparente e o ΔV do recipiente. Então, essa letra C está falsa por causa disso. E na D, a amostra não irá transbordar, pois os coeficientes de dilatação volumétrica do petróleo e do vidro são iguais. Isso é falso, eles são diferentes. Eu já mostrei para vocês o porquê disso. Então, só pode ser letra B mesmo. Para 12, questãozinha da Mackenzie aí de 2013. Vamos lá. Um recipiente com volume de 500 ml, com coeficiente de dilatação linear igual a 2 vezes 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1, está completamente preenchido com certo volume, preenchido com certo líquido, com coeficiente de dilatação volumétrica 1,8 vezes 10 a menos 4, graus Celsius a menos 1. Quantidade de líquido que transbordará do recipiente após ambos sofrerem um aumento de temperatura de 50 graus Celsius será bem fácil essa, né, gente? Então, vamos lá, ó. Dilatação do recipiente. Vai ser quem? Vai ser o volume inicial do recipiente
vezes o gama do recipiente, vezes a variação de temperatura. Vamos fazer essa continha logo aqui. Isso aqui vai ser igual ao volume inicial do recipiente, 15 ml. Coeficiente de dilatação desse recipiente. Aqui é o linear, ele deu alfa. Isso aqui é o alfa. Eu tenho que usar o gama, que é 3 vezes o alfa. Você poderia errar essa conta se você não fizer isso. Isso aqui vezes 3 vai ficar 6 vezes 10 a menos 5. Grau Celsius a menos 1. Então, vai ficar 6 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é 50. Vai ficar quanto aqui? 6 vezes 5, 30. 300. 300 vezes 500. Isso vai dar 3 vezes 5, 15. Eu acrescento 4 zeros. 150 mil vezes 10 a menos 5. Então, isso vai ficar 1,5 vezes 10 a quinta, vezes 10 a menos 5. Então, esse ΔV do recipiente vai ser igual a 1 ml meio, 1,5 ml. Isso é o tanto que o recipiente dilatou. Agora, vamos ver o ΔV do líquido. O ΔV do líquido vai ser o volume inicial do líquido vezes o gama do líquido. Gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura desse líquido. Então, isso vai ser igual a volume inicial, que é 500. O gama do líquido, aqui ele já dá o volumétrico, não precisa fazer transformação nenhuma. 1,8 vezes 10 a menos 4. Vezes a variação de temperatura, que são os mesmos 50 graus Celsius. Então, vamos ter aqui 500 vezes 50 vezes 1,8. 500 vezes 50 vezes 1,8 vai dar 45 mil. 45 mil é 4,5 vezes 10 a quarta, vezes 10 a menos 4. Isso aqui vai dar 4,5 ml. Então, quanto é o que transbordou? Então, o ΔV aparente, que é o tanto que transbordou, vai ser o ΔV do líquido menos o ΔV do recipiente. Isso vai ser 4,5 menos 1,5. Isso vai dar 3 ml. Então, nossa resposta correta é a letra B. Letra B. Da nossa questão 12. Só aplicação direta de fórmula. Então, se você souber as fórmulas, o grau de interpretação das questões, insisto, repito, é um grau de interpretação muito, muito, muito baixo. Não vai precisar de nada muito sofisticado para interpretar essas questões aí de dilatação, não, certo? Vamos lá, ó, questão 13. Uma barra metálica tem um comprimento inicial L0 a uma temperatura T0. O material do qual a barra é feita tem um coeficiente de dilatação linear térmico alfa igual a 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que representa corretamente o valor da variação de temperatura ΔT necessária para que essa barra apresente uma variação ΔL em seu comprimento igual a 0,2% do seu comprimento inicial. Ok. Então, eu tenho um comprimento inicial L0. Eu tenho um coeficiente de dilatação linear 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Eu quero saber quanto vale a variação de temperatura se eu tiver uma dilatação linear equivalente a 2% de L0. Eu tenho que transformar esse 2% aqui de L0 em um valor numérico. Como é que eu faço isso? 2% de L0. Isso aqui é a mesma coisa de que 2 sobre 100 vezes L0. Pronto, agora eu vou
aplicar a fórmula direta aqui para resolver meu problema. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes o ΔT. O nosso ΔL ele vai ser 2% de L0. Isso é igual ao nosso L0 vezes o alfa, que é 5 vezes 10 a menos 6, vezes o ΔT, que é o que a gente quer saber. Então, 2% é 2 vezes 10 a menos 2, vezes o L0, isso é igual a L0 vezes 5 vezes 10 a menos 6 vezes ΔT. Corta L0 com L0, é fator comum. Nosso ΔT vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 2, dividido por 5 vezes 10 a menos 6. 2 dividido por 5, isso dá 0,4. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 6, isso vai dar 10 elevado a 10 a menos 6, seria? Vai dar 10 a menos 4. Dá 10 a menos 4. Então, É 2 a 4. não é 2% não, gente, ó. Não é 2% não. É 0,2%. É 0,2 sobre 100. E 0,2, como é 0,2 sobre 100, ó, 0,2 sobre 100, isso vai dar 2 vezes 10 a menos 3 aqui, ó. Menos 3, pronto. Agora, então vai ficar 0,4 vezes 10 a terceira, e não a quarta. Então, 0,4 vezes 10 a terceira, isso dá 400 graus Celsius. Então, letra B. Letra B. Tá aí resolvida a questão número 13. Aplicação direta de fórmula, mais uma vez. Sem precisar de nada muito sofisticado. Olha lá, no Distrito Industrial de Juiz de Fora, Maria trabalha em uma fábrica de fundições. Nesta fábrica, ela produz anéis feitos de um tipo de metal particular identificado como material A. Após a produção de cada anel, um cilindro feito com outro metal, conhecido como material B, precisa atravessar o centro dele, de maneira que fique bem preso e que este cilindro, quando a esse cilindro quando a temperatura ambiente. Para conseguir realizar seu trabalho e garantir o bom ajuste do cilindro ao anel, Maria os fabrica com diâmetro interno ligeiramente menor que o diâmetro do cilindro. Mas para que este possa atravessar o anel, ela aquece temporariamente somente o anel, para que a dilatação deste permita que isso ocorra. Dadas as informações, podemos afirmar que a única alternativa incorreta é: quando um anel é aquecido por Maria, os seus átomos passam a ter maior agitação do que antes do aquecimento, conduzindo a um aumento das dimensões dessa peça, incluído seu diâmetro interno. Isso é verdade. Quando o anel é aquecido, ele dilata. O que ele está querendo dizer é isso. Quando o anel for aquecido, ele vai dilatar. Isso é correto. Veja que eu estou procurando o que é incorreto. Que isso foi afirmado na letra A é correto. B. O material precisa obrigatoriamente possuir coeficiente de dilatação volumétrica maior do que o material B para que Maria realize seu trabalho. Veja que a única coisa que é aquecida é o anel, que é o material A. Então, como a única coisa que é aquecida é o anel, o coeficiente de dilatação do anel vai independer do coeficiente de dilatação da barra, que é o material B. Portanto, isso é incorreto. Isso está falso. Porque veja que somente o anel, está em negrita, né? Somente o anel é aquecido. Então, o coeficiente de dilatação do anel pode ser qualquer um, pode ser maior, pode ser menor. Então, a letra B, ela é a incorreta. A letra C, a densidade do anel A diminui quando a sua temperatura aumenta em virtude do aquecimento realizado por Maria. Verdade, né? Quando você aquece, o volume aumenta. Se o volume aumenta, a densidade diminui, né? Então, isso é verdade. C, cilindro feito com material B pode, eventualmente, sofrer um pouco de dilatação durante o contato com o anel, pois existe transferência de energia térmica nesse momento. Exatamente. O anel vai estar numa temperatura maior, vai estar em contato térmico com o cilindro, né? Nesse momento,
a troca de calor entre o cilindro e o anel vai promover mudança de temperatura e, por conseguinte, dilatação térmica, né? Lembrar que dilatação térmica é um efeito da variação de temperatura. Letra E. Quando o anel retorna para a temperatura ambiente, podemos afirmar que parte da energia térmica foi perdida na forma de radiação emitida pela peça. De fato, né? De fato. Essa radiação, inclusive, é infravermelha, né? A gente já falou sobre isso. Então, a alternativa correta, no caso incorreta, né? É a letra B. Letra B. 15. Alguma dúvida, gente? Algo a perguntar? A diferença entre os comprimentos finais das hastes é dada por... Vamos lá. Eu quero a diferença entre os comprimentos das hastes de latão e da fita, quando ambas encontram-se a menos 15 graus Celsius. Um estudante de física mediu o comprimento de uma haste de latão com a fita métrica de aço, estando ambos inicialmente na temperatura de 25 graus Celsius. O resultado desta medição é de 100 centímetros. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação térmica do latão é 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e que o coeficiente de dilatação linear do aço é 10 a 10 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, que era a diferença dos comprimentos das hastes. Eu vou ver o quanto eles dilataram. A diferença entre as dilatações vai ser a diferença entre esses comprimentos, né? Então, quanto é a dilatação do latão, vai ser o comprimento inicial do latão vezes o gama do latão, ou, perdão, vezes o alfa, né, que é a dilatação linear, vezes o alfa do latão, vezes a variação de temperatura. Eles saem de 25 para menos 15, né? Então, isso vai ficar... Vou colocar a variação de temperatura aqui. Vamos lá. Isso aqui vai ser igual ao comprimento inicial, que é 100. 100 é 10 ao quadrado, vezes o gama do latão, que é 20 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura de 25 para menos 15, isso dá menos 40, né? Menos 40. Então, isso vai ficar igual a menos 40 vezes 20, vai dar menos 800. Então, vai ficar menos 8 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 6. E quanto é que vai dar isso aí? Delta L do latão vai ficar isso vai dar menos 8 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros. Como não aparece em centímetros aqui essa potência, eu vou transformar para metro. Vai ficar menos 8 vezes 10 a menos 4 metro. Agora aqui tem um pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Como eu observo aqui que o coeficiente de dilatação do latão é o dobro do coeficiente de dilatação do aço, ele vai dilatar o dobro. Então, ΔL do aço, ΔL do aço, vai ser... Você vai dilatar o dobro, vai contrair o dobro também, né? Vai ser menos 4 vezes 10 a menos 4 metros. Então, minha resposta
Minha resposta vai ser menos 4 vezes 10 a menos 4, menos 8 vezes 10 a menos 4. Menos com menos dá mais. Isso vai dar 4 vezes 10 a menos 4 metros. Então, letra B. É a resposta dessa questão. O que é que foi que eu fiz mais uma vez? Apliquei fórmula direto. Resumindo, se você tiver com essas fórmulas da cabeça, eu espero que sim, no dia da prova da UNEB, a chance de você conseguir ter um bom desempenho na prova de física vai ser grande. Quanto mais vasto for o seu conteúdo de física, e eu estou trazendo aqui o que é que mais cai nesses vestibulares. Certo? Vamos para 16. 16. 16. Olha lá. A figura a seguir representa trocas de calor e realização de trabalho em uma máquina térmica. Nela estão indicados os valores da temperatura T1 e da quantidade de calor Q1 relativos à fonte quente e do trabalho tal realizado por essa máquina. Além disso, tem-se que T2 e Q2 correspondem, respectivamente, à temperatura e à quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Ok. Seu rendimento corresponde a 75% do rendimento da máquina de Carnot em regime de funcionamento entre as temperaturas T1 e T2. Nessas condições, a temperatura T2 da fonte fria é em Kelvin. Então, vamos lá. Quem vai ser o rendimento dessa máquina? O rendimento dessa máquina vai ser o trabalho que ela realiza dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Então, esse rendimento vai ser 1.200 dividido por 4.000. Então, esse rendimento dessa máquina vai ser de 0,3. Só que o problema diz que esse rendimento ele é 75% do rendimento de uma máquina de Carnot. Né? Então, o nosso 0,3 ele é 0,75 de quem? Do rendimento de uma máquina de Carnot, que é 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Sempre que falar em rendimento da máquina de Carnot, você vai ter essas relações. Agora, tome cuidado. Cuidado com o que, Thalisson? Tome cuidado que essas temperaturas aqui do rendimento da máquina de Carnot, elas precisam aparecer na escala absoluta. Não é à toa que ele pede lá em Kelvin. Ó. Não é à toa que ele está dizendo que tem que ser em Kelvin. Então, esse T1 aqui, por exemplo, T1 vai ser igual a 127 mais 273. E aí isso vai dar 400 Kelvin. Tome cuidado com isso. Então, vamos lá. O 0,3 é 3 sobre 10. Isso é igual a 0,75 é 75 sobre 100. Vezes 1 menos temperatura da fonte fria, que é o nosso temperatura da fonte fria, que é o nosso T2, né, que é o que a gente quer saber, dividido pela temperatura da fonte quente, que é 400. 400. Agora é só resolver isso aqui, né? O 3 aqui simplifica com 75, vai ficar 25 aqui. Opa, vai ficar 1 aqui, vai ficar 25 aqui. A gente pode simplificar o 25 aqui com 100, fica 1 aqui em cima, fica 4 aqui embaixo. Esse 4 a gente pode passar para cá multiplicando. Vai ficar 4 sobre 10. 4 sobre 10 é 0,4. Isso é igual a 1 menos T2 sobre 400. Então, vai ficar T2 sobre 400
é igual a 1 menos 0,4. T2 sobre 400 é igual a 0,6. Passo para cá, multiplicando 400. Então, T2 é igual a 400 vezes 0,6. Isso vai dar 240 Kelvin. A nossa resposta aí dessa questão. Termodinâmica aqui já, viu, gente? Essas questões aqui são de termodinâmica já. E geralmente termodinâmica é uma das coisas que cai bastante nesses vestibulares. É essa parte de rendimento de máquinas térmicas, rendimento de máquinas frigoríficas. Fica aí a dica para vocês. Quando não cai isso, cai algum tipo de transformação, você tem que saber fazer a análise, né? Por exemplo, essa 17. Analise a expansão gasosa indicada no gráfico. Tome cuidado, ó, é um gráfico de pressão em 10 a quinta Pascal, ó, em função do volume em 10 a menos 3 metro cúbico. Tome cuidado com isso, viu? Eu quero saber o trabalho realizado nessa expansão. Ó, essa expansão aqui, gente, ó, de A para B, eu tenho uma expansão isobárica. Toda vez que eu tiver uma transformação isobárica, o trabalho realizado vai ser a pressão vezes a variação do volume. Ou você poderia simplesmente dizer que, como é um gráfico de pressão versus volume, a área da figura geométrica formada aqui, ela nos concede esse trabalho. Bom, então esse trabalho aqui vai ser igual à pressão. A pressão é 4 vezes 10 a quinta, 4 vezes 10 a quinta Pascal, vezes a variação do volume de 1 para 5, de 1 para 6, perdão, vai ficar 5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. 5 vezes 10 menos 3. Esse trabalho vai ser igual a 4 vezes 5, 20. 10 a quinta vezes 10 a menos 3, dá 10 ao quadrado. Eu só preciso ver se está em notação, não está em numeração mesmo. Então, isso aqui vai dar 2.000. 2.000 joules. Qual é a letra? Letra E. Simples assim. Vamos para 18. Questão 18. Questãozinha 18 aí. Fazer. Agora, Thales, Diga. a unidade de medida do volume é, não tinha que ter colocado litro, decímetro Não, cúbico, ou é não assim mesmo? porque metro... Aqui, ó. Boa pergunta. Pascal para pressão, SI. Unidade do Sistema Internacional. Pascal, Newton por metro quadrado, a mesma coisa, tá? Metro cúbico, SI. Joule, SI. Unidade do Sistema Internacional. Então, não precisava fazer transformação na unidade, não. Só precisava olhar que tinha essas potências aí para você multiplicar. Entendi. Mas esse tipo de questão, mesmo você errando as potências, pelo seu resultado, você induziria. Se você, por exemplo, multiplicasse assim 5 por 2, daria 20. Bom, você iria visualizar que você tinha que ter um 2 na frente, né? O único resultado aí que tem um 2 na frente é 2.000. Então, intuitivamente, você iria acertar. Mesmo que você errasse as unidades de medida. Então, bastava você lembrar a fórmula. Você não ia achar 20 e marcar 8.000, né? Achou 20 vai marcar 5.000. Não faz sentido. Vamos lá. Para resfriar água para beber, um estudante colocou 600 ml de água em uma garrafa PET de capacidade de 2 litros no interior de um freezer a 7 graus Celsius. Inicialmente, a água e a garrafa estavam a temperatura de 27 graus Celsius. Após alcançar o equilíbrio térmico, o ar no interior da garrafa, que inicialmente está sob pressão de 1 atm, sofre uma transformação isobárica no decorrer do seu resfriamento, vindo a amassar-se. Transformação isobárica, transformação a volume constante, a pressão constante, perdão. Então, ó, se você colocou 600 ml de água, 0,6 litros, né?
sobrou 1,4 litro aí de ar, né? Então, tem o volume inicial do ar. O volume inicial do ar é 1,4 litros, né? Isso é 1,4 decímetro cúbico. Isso é 1,4 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Aqui eu já fui transformando logo por quê? Porque eu quero um valor aqui em joule. Joule é a unidade SI. Então vamos ter que fazer isso. A temperatura inicial, vou botar T mesmo aqui, termodinâmica. Temperatura inicial é 7 graus Celsius. Eu vou ter que transformar para Kelvin. Questão de termodinâmica é inevitável você transformar a temperatura para Kelvin. Então, 273, 7 mais 273, né? 273 vai dar 280 Kelvin. Aí você tem a temperatura final, que é quanto? Temperatura final, ela é 27 graus Celsius. Isso equivale a 27 mais 273. Vai dar 300 Kelvin. E, vamos lá. A pressão, que é constante, é 1 atm, que é 1 vezes 10 a quinta Pascal, né? Eu quero o trabalho. Com uma transformação isobárica, o trabalho vai ser a pressão vezes a variação do volume. Só que para eu ter a variação do volume, eu preciso saber, né? Isso aqui vai ser pressão vezes volume final menos volume inicial. Eu tenho o volume inicial, mas não tenho o volume final. Tenho que saber quem é esse volume final. Aí eu vou recorrer a quem? Transformação isobárica significa dizer que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, a gente vai ter que V1 sobre T1, vou botar aqui mais embaixo. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Então, quem é V1? V0, né? V0 sobre T0. V0 sobre T0 é igual a V sobre T. O V0 é 1,4 vezes 10 a menos 3. T0 é 280. Isso é igual a V sobre T, que é 300. Vou transformar isso em notação, acho que facilita. Vai ficar 1,4 vezes 10 a menos 3. Vou simplificar aqui por 100, que vai ficar 2,8. Aqui vai ficar 3. Então, 1,4 sobre 2,8 é igual a V sobre 3. 1,4 sobre 2,8, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. Então, nosso V final vai ser 1,5 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Pronto. Então, nosso trabalho aqui vai ser a pressão, que é 1 vezes 10 a quinta, vezes a variação do volume aqui, que é 1,5 vezes 10 a menos 3, menos 1,4 vezes 10 a menos 3. Então, vai ficar 1,5 menos 1,4 é 0,1. Então, o trabalho vai ser 1 vezes 10 a quinta, vezes 0,1 vezes 10 a menos 3, vai ficar 1 vezes 10 a menos 4. Isso vai dar 10. 10 joules. Letra D. Letra D.
19. Muitos motores a combustão são baseados no ciclo de Otto, esquematizado na figura a seguir. Esse ciclo tem 6 etapas: admissão, compressão, explosão, expansão, descompressão e escape. Assinale a alternativa que apresenta o momento de que etapa para qual, em que o motor realiza trabalho sobre os eixos do carro, gerando movimento. Então, gente, ó, o movimento ele vai acontecer sempre que houver expansão. Quando é que há expansão? É isso que a gente tem que observar. Quando é que esse gás no interior do cilindro ele está em expansão? Então, quando você analisa um ciclo, a expansão vai ser sempre representada pelo aumento de volume. Então, o aumento de volume acontece quando ele sai da posição 3 para a posição 4. Aqui está rolando uma expansão, certo? Então, letra D. Quando o gás está sendo comprimido, redução de volume, aí você tem que o gás está sofrendo trabalho, é a compressão. E a 20 e última questão dessa revisão de hoje. Aproveito para agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui. Vocês estão fazendo o que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. E ao fazerem isso, vocês vão alcançar o resultado e os resultados que a maioria das pessoas não conseguem alcançar. É assim. A lei do sucesso no vestibular, no concurso público, é esse, né? Se você faz o que as pessoas não fazem, você consegue chegar onde a maioria das pessoas não consegue. Então, parabéns a todos vocês aí que tiveram essa determinação, perseverança e força de vontade de estarem aqui até esse momento. Vamos fazer a nossa questão 20 para que a gente possa se despedir dessa revisão de termologia que eu espero desde já que tenha ajudado e que venha ajudar quem vai assistir a gravação dessa aula. Vamos lá. Sobre processos termodinâmicos de gases perfeitos, analise as proposições. 1. Em um ciclo termodinâmico, a variação da energia interna é nula. De fato, num ciclo termodinâmico, você sai de um ponto e retorna a esse mesmo ponto. Ou seja, você sai de uma temperatura e retorna a essa mesma temperatura. Logo, como a variação da energia interna depende da variação da temperatura, quando você completa o ciclo, você não vai observar uma variação de temperatura, portanto, não haverá variação da energia interna. Então, a afirmativa número 1, ela é verdadeira. E ao concluir que a afirmativa número 1 é verdadeira, eu já concluo que as letras C e E, elas são falsas. Sobram 3 alternativas aí para eu decidir. 2. Em um processo adiabático, não há transferência de calor entre o meio e o sistema. De fato, o processo adiabático, ele se configura por isso. É um processo termodinâmico em que não há transferência, né, de calor entre o meio e o sistema. Então, não dá para eu anular mais nenhuma alternativa. Eu vou ter que analisar 3 a 4, assim. Vejam aqui, ó, que a alternativa 2 ela tinha que estar verdadeira, né? Porque tanto a quanto a B quanto a D, que são as alternativas que sobraram, trazem a 2 como verdadeira. Então, se você tivesse dúvida, teria que afirmar que está verdadeira de qualquer jeito. 3. Em um processo isocórico, ou seja, a volume constante, processo isométrico ou isovolumétrico, a pressão permanece constante? Não. O que permanece constante é o volume. Então, a pressão não pode permanecer constante. A 3 é falsa. Eu já posso descartar aqui a letra A. 4. Em uma expansão livre, o calor ele é igual ao trabalho. Em uma expansão livre, o calor é igual ao trabalho. Na expansão livre, pessoal, o que é que vai acontecer nesse tipo de transformação? Durante a expansão livre, esse gás ele se expande sem realizar um trabalho contra uma expressão externa e sem trocar calor com o ambiente. Ou seja, numa expansão livre, o calor e o trabalho eles são nulos.
como o calor e o trabalho são nulos, eles são iguais. Vão ser nulos. Então, essa afirmativa 4, ela está verdadeira. Portanto, a gente marca a letra D. Vamos ver porque é que a 5 está falsa. Em um processo isotérmico, a pressão é diretamente proporcional ao volume. É o contrário, né? Num processo isotérmico, você troca esse diretamente aqui, ó, por inversamente. Inversamente. Então, se a temperatura se mantém constante, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. É isso, minha turma. Encerro essa aula aqui de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês. Desejo a todos uma boa noite, Ô, uma boa Thales, semana. Diga. você pode repetir a 4 ali? Em uma expansão Da livre, expansão livre. o calor é igual ao trabalho. Bom, toda vez que você tiver uma expansão livre, o que é que vai acontecer? O gás ele está se expandindo sem realizar trabalho e sem trocar calor. É isso a expansão livre. Se é sem realizar trabalho e sem trocar calor, o que é que vai estar acontecendo? O calor e o trabalho eles são iguais. Então, expansão livre é isso. Certo? Toda vez que você visualizar esse termo, expansão livre, você vai pensar, o gás não está nem realizando trabalho, nem trocando calor. Portanto, o trabalho realizado e o calor trocado são nulos. Como eles são nulos, são iguais, né? Então, o que vai acontecer é isso aí. Entendi. Beleza? Valeu. De boa. Então é isso aí, gente. Boa noite para todo mundo e até a nossa próxima aula, que vai ser amanhã, tá, gente? Vamos ter aula amanhã, mais uma aulinha aí gravada amanhã. De boa? Tamo junto para a gente poder finalizar essa revisão aqui com chave de ouro. Um abraço e boa noite. Boa noite.